Bom, antes em off aqui a gente estava conversando sobre o Apocalipse e a história que vai se repetindo e tal. Pode explicar de novo aquele conceito de que no Apocalipse já estava previsto que a história ficasse repetindo em ciclos? Eu quero te fazer uma pergunta depois. O Apocalipse ensina pra gente, para quem tem olhos para observar, não é todo mundo que enxerga isso. Mas para quem lê e entende que o Apocalipse é uma arquitetura em movimento, você percebe que a história viaja linearmente adiante, mas ela é um espiral, é uma linha que vai crescendo espiraladamente. Cada volta é maior no curso da história. Mas é como quem está subindo uma escada espiral e quando você chega num andar superior, você olha para baixo e enxerga o de baixo. Só que nesse caso, ela vai andando na linha do tempo, crescendo. Então, de vez em quando você olha e você vê que você está repetindo o que já aconteceu antes, só que numa escala muito maior. O Apocalipse vai aumentando as escalas do processo histórico. Mas, por exemplo, quando ele foi escrito, supostamente pelo apóstolo João, com 90 anos de idade na ilha de Patmos, que era uma ilha grega para exilados políticos, e ele morreu como exilado político. Embora, politicamente falando, ele fosse um anárquico. Ele não tivesse compromisso com nenhuma bandeira ou ideologia política, muito menos com o Império Romano. Mas os romanos interpretavam quem quer que não fizesse adesão ao Império Romano como sendo um cara antagônico ao Império. Ele não defendia causa terrena nenhuma. Ele cria que ele servia a um reino superior. E quanto mais livre ele e todos os outros apóstolos estivessem de vínculos humanos, políticos, partidários ou de qualquer outra natureza, mais livres para expressar o Evangelho na sua geração eles estariam. Então o Apocalipse começa com uma descrição do mundo contido a Roma, a cidade das 7 colinas, tudo aquilo. Você encontra todas as marcas históricas, geográficas, topográficas, políticas da Roma de Nero para frente. Você vê todas as marcas, inclusive o tal do 666 lá do Apocalipse, originalmente para aquela geração de João, era Nero redivivo, porque tinha uma lenda em Roma que o Nero, que era um cara mau, iria voltar pior ainda. Então era a tal da lenda do Nero redivivo. Ele já estava morto, mas o que vigia na cultura romana era essa ideia de que ele voltaria pior ainda do que ele jamais tinha sido. O João vai usando todos os elementos da cultura romana, da estrutura romana, do Império Romano, dos imperadores romanos. E nos dias de João, por exemplo, tinha um imperador que era o cão chupando manga, o Domiciano, que fez perseguição aos cristãos do nível que o Nero fez. E por isso havia uma espécie de repetição neriana nos dias de João. Nero tinha morrido em 67, 68 da presente era, e Domiciano já estava lá nos anos 90, quase 100. Mas foi um grande matador de cristãos. Então, era uma espécie de reavivamento do Nero. Mas ele começa e vai espiralando esse negócio e vai crescendo. Aí você vê que ele começa assim: 1/3 das fontes das águas serão poluídas. 1/3 dos mares serão poluídos. Ele começa com números menores de poluição, e vale dizer aqui, abrir um parêntese, que o Apocalipse é um livro altamente ecológico, ambientalista, porque praticamente todas as catástrofes descritas no Apocalipse são catástrofes ambientais.
Então são catástrofes nas águas, nas fontes das águas, nos mares, no ar poluído, no céu encoberto, na lua estranha, meio ensanguentada à noite, vai crescendo. Quando você vai chegando ao fim do livro, aí já não é mais 1/3, você já está em 2/3, depois você já está com os mares todos poluídos, as fontes das águas todas envenenadas, o ar todo não respirável, os poderes já transcendem ao dos imperadores romanos, já são poderes que só caberiam numa era tecnológica, por exemplo, e nos dias de João não dava nem para entender como é que o que ele estava falando poderia se cumprir no primeiro século, porque não era cumprível. Aí ele diz que chegaria o tempo em que o controle político sobre a mente humana seria tão forte que controlar-se-ia o que eles chamam no grego de psiqueantropon. A alma humana seria manipulada, dirigida para todos os lados. Isso é um negócio muito contemporâneo, muito presente em todos os sentidos. A viagem para justificar isso nos dias de hoje é ilimitada de manipulação. Aí, outra coisa, ele diz que o juízo do Apocalipse vem sobre os que controlam as almas humanas, sobre os que destroem a natureza do planeta. No primeiro século não havia destruição ambiental que justificasse aquilo ali. As feras sofriam nos coliseus, mas não havia esse derrame de maldade contra a natureza como a gente foi acompanhando, e da Revolução Industrial para cá foi crescendo. Sim. E nos últimos 50 anos, desde a Eco 92, que o negócio tomou crescimentos de proporção geométrica extraordinário, né? Então, a cada dia apressa-se. O que antes levava 300, 400 anos, sem falar que o meio ambiente da Terra ficou mais ou menos o mesmo durante alguns milhares de anos, com exceção das grandes mudanças climáticas, que já fazia tempo que não havia nenhuma. A Terra sofreu até hoje 6 grandes mudanças climáticas, eras do gelo e tudo mais, nesse período de 4 bilhões e 500 milhões de anos do planeta. Então foram 6. A gente está agora andando para a 7ª, grande crise. Essa totalmente produzida pelo homem. Mas no Apocalipse diz que nós chegaríamos num tempo em que as estátuas falariam. Isso é uma descrição antiga desse movimento todo de robôs, inteligência artificial e esse controle todo de todas as coisas. É a Alexa. A Alexa falando. Falando. E, por exemplo, essa coisa de que todas as criaturas do planeta estariam marcadas. Ninguém existiria sem número, sem marca, sem código, sem controle, sem vigilância, sem um olhar superior. A Terra ia virar um mundo de Truman, aquele negócio que está todo mundo dentro da mesma bolha. Essa é a marca da besta que falam bastante. É a marca da besta, desse controle total. E a besta, o 666, é número de homem. Só significa aquilo ali. Tem gente que fica tentando descobrir, usando os numerais hebraicos, os numerais gregos, descobrir o nome do cara. Mas isso nunca deu certo. Por exemplo, há 50 anos, quando eu me converti, a besta era o Nasser, presidente do Egito, porque o nome dele, se você pegasse as letras e transferisse para os numerais hebraicos ou gregos, dava 666. Mas também o Henry Kissinger,
já foi a besta. Tem muita besta por aí que já ganhou o nome de besta. Na época o Obama diziam que ele era. O Obama, a extrema-direita fez o Obama virar a besta também. Eu lembro disso, ele era anticristo, um negócio assim, né? Então, mas isso é bobagem, porque 666 significa, assim, como existe a trindade de Deus, o 666 é a exacerbação absoluta do ser humano. É o ser humano no lugar de Deus. É o ser humano tomando essa posição de controle absoluto do próprio homem, da história, da natureza e de tudo mais. O número é uma analogia. É só uma analogia, porque 6 é o número do homem. E a Bíblia deixa isso claro, que o homem foi criado no 6º dia. E aí, quando o 666 aparece no Apocalipse, João diz, e é número de homem. Ele deixa bem claro qual era a interpretação. É o superlativo humano. É o super-homem do Nietzsche.